Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Elisângela. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula online através do portal da NetBio. Aula de matemática. Tia Elisângela vai pedir para vocês pegarem o livro Ativamente, primeiro bimestre, página 132, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as medidas não padronizadas. Vocês lembram que na nossa aula anterior, né, em uma das nossas aulas anteriores, nós já vimos um pouco sobre as medidas não padronizadas, tá bom? E hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Aqui na página 132, temos uma cantiga, ó. Lé com lé, cré com cré, um sapato em cada pé. Domínio público. Então aqui, observem essa imagem. A cantiga e a imagem têm algo em comum com a relação de medida de comprimento? Alguém sabe dizer para a tia Elisângela? Se a cantiga tem alguma coisa em comum em relação às medidas de comprimento? Sim, né? Olha aqui, ó. O tamanho do pé. O tamanho do pé, né, também está relacionado à medida de comprimento, ó. Então, a cantiga, né, está relacionada, a cantiga e a imagem, elas têm algo em comum em relação à medida de comprimento, o tamanho do pé. Antigamente, como eram feitas as medidas de comprimento? Nós já vimos, né, que antigamente, as medidas, ó, antigamente as pessoas usavam o quê? As partes do corpo, não é isso? Como medida, como por exemplo, ó, né, o pé, o palmo da mão, o polegar. Lembra que nós já vimos isso na nossa aula anterior, que antigamente, né, há muito tempo, o homem sentiu a necessidade de medir. Por isso, para isso, precisou criar meios para fazer medições, comparando um tamanho com o outro. E para medir comprimentos, ele usava as partes do corpo, como o palmo, o polegar, o pé, o passo. Hoje você já realizou alguma medida? Então, ó, você também pode encontrar a presença das medidas no seu dia a dia. Por exemplo, a quantidade de leite que você toma no café da manhã, a distância da sua casa à escola. Então, ó, você em casa também já pode ter realizado alguma medida. Igual a tia Elisângela falou aqui, a quantidade de leite que você toma no café da manhã, a quantidade de suco, ela é uma medida. No seu material escolar, há algum objeto para medir comprimento? Qual? Então, dê uma olhada aí no seu material escolar e veja se tem algum objeto, né, usado para medir comprimento. No meu material escolar aqui, ó, eu tenho a régua, né? Nós já vimos também a régua na nossa aula anterior. Sabemos que ela é um instrumento de medida, né? Então, que ela também é um instrumento de medida. Só que a régua, ela é um instrumento de medida padronizado, tá bom? Agora vamos às nossas atividades. Página 133. Veja as partes do corpo usadas para medir, né? Isso nós já vimos, né, que antigamente era usado o palmo, o passo, né, o pé, a polegada, né, o dedo polegar. A calça que a professora Laura comprou ficou muito comprida. Na sua opinião, que unidade de medida ela deve usar para acertar o comprimento da calça? Então, ó, aqui nós temos o dedo, o passo ou o pé. Na sua opinião, qual unidade de medida que ela deve usar para acertar o comprimento da calça? Ela deve usar, ó, o dedo, não é isso? Ó, um dedo, 2 dedos. Caio quer medir, usando uma parte do corpo, a largura do gol do campinho em que
joga bola. Qual a medida mais adequada? O palmo ou o passo? Ou o pé? Então, ó, o Caio, ele quer medir, tá bom? Ele quer medir a largura, né, do gol do campinho em que ele joga a bola. Então, a medida mais adequada para ele fazer essa medição seria o passo, não é isso? Página 134. Faça uma estimativa. Faça uma estimativa. Quantos palmos mede o comprimento do lado maior da sua carteira? Marque com um X. Então, aí em casa, tá bom? Aí na sua casa, você vai pegar uma cadeira e vai fazer uma estimativa de quantos palmos, né? Mais ou menos, vai ser necessário para fazer para medir o comprimento dessa cadeira, tá? Aí você vai marcar aqui mais ou menos de quantos palmos você acha que vai ser necessário. 5 palmos, mais de 5 ou menos de 5, tá bom? Agora meça o comprimento usando o palmo. Qual medida você encontrou? Então depois, tá? Você vai pegar o palmo da sua mão e vai medir essa cadeira com o palmo da sua mão. E aí você vai escrever aqui, ó, qual medida você encontrou. Quantos palmos você encontrou? Compare sua medida com a da sua mãe. Vocês encontraram o mesmo resultado? Então, ó, você vai medir. Depois você vai pedir para sua mamãe também medir essa cadeira. E aí você vai comparar, tá bom? A sua medida com a dela. Será que vai ser que deu o mesmo resultado? Será que foi a mesma medida? A mesma quantidade de palmo? Ó, não, né? Porque ó, o tamanho do palmo de cada pessoa pode variar. Observe. Elas vão medir o comprimento da mesa do professor. Quem vai usar a maior quantidade de palmos? Por quê? Então, ó, elas vão medir aqui o comprimento da mesa. Quem será que vai usar a maior quantidade de palmos e por quê? Alguém sabe dizer para a tia Elisângela? Quem vai usar a maior quantidade de palmos é a menina, não é isso? Porque ela tem o palmo menor. Então, ela vai usar a maior quantidade de palmo. Página 135. Aninha descobriu que é possível medir a largura da sua sala contando os passos. Veja como ela fez. Ó. Veja como ela fez, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó, ela mediu através dos passos. A largura da sala mede 9 passos, né? De Aninha. A professora vai escolher 2 alunos para medirem a largura da sala em passos. E você vai registrar os resultados. Então, aí em casa, tá bom? Você vai escolher, você vai chamar o seu papai ou a sua mamãe. E aí você vai medir, vocês vão fazer a medição da sua sala. Você vai medir a sua sala, depois o seu papai ou a sua mamãe também vai medir. E aí você vai escrever aqui os resultados, tá bom? O seu nome, o nome da sua mamãe, quantos passos você deu e quantos passos seu papai ou sua mamãe deu. Samir acompanhou seu pai até a padaria, que fica próxima à casa deles. Quem precisou dar mais passos para chegar até a padaria? Samir ou o pai dele? O Samir, não é isso? Precisou dar mais passos, não é isso? Porque o passo dele é menor. Página 136. Outro jeito de medir. Compare o comprimento do palito de fósforo com o do pincel. Então, ó, temos aqui um pincel e, ó, os palitos de fósforo. Quantos palitos correspondem ao comprimento do pincel? Ó,
Aqui foi feita a medição do pincel através dos palitos de fósforo. 1, 2, 3, 4. Quantos palitos de fósforo foram usados? 4, não é isso? Agora, ó, usando, você vai ir na sua casa, tá bom? Pegar palito de fósforo e vai fazer a medição, tá bom? Então, você vai pegar os palitos de fósforo e vai fazer a medição da sua mesa. E aí, você vai escrever aqui quantos palitos de fósforo você usou para fazer a medição da mesa da sua casa, tá? O comprimento maior da capa da sua apostila. Então, você vai fazer a medição, vai utilizar os palitos de fósforo e vai fazer a medição da sua mesa, a mesa da sua casa, tá? Da sua apostila, do seu livro, tá? Do seu lápis. Número 11. Desenhe um objeto contendo o comprimento maior do que o palito de fósforo que você usou na atividade anterior. Então, aqui você vai desenhar um objeto que seja maior do que o palito de fósforo que você utilizou para medir a mesa e medir o seu livro aqui em cima, tá bom? Agora vamos para a página 137, medidas padronizadas. Então, nós vimos as medidas não padronizadas, né, que são aquelas que não têm uma medição exata, e agora nós vamos para as medidas padronizadas. Observe a seguir. Aqui nós temos, ó, uma régua. O número maior que aparece na régua é o... Aí você vai, ó, observar aqui na régua, tá bom? Observe a régua. O número maior que aparece na régua é o... Qual o número maior? O número final aqui da régua. É o número 15, não é isso? Aí você vai escrever aqui. Portanto, a régua mede 15 centímetros, não é isso? Nela está destacado também, ó, o centímetro, tá vendo? Observe como medimos em centímetros o comprimento do lápis, ó. Então, aqui nós temos uma régua e aqui nós estamos fazendo a medição do lápis, ó. Lembrando, né, que o número 0 da régua é colocado no início do objeto, ó. Então, o lápis, nós colocamos o lápis aqui a partir do 0, do número 0, tá bom? E aí, ó, fizemos a medição. Quantos centímetros deu o lápis? 12 centímetros, não é isso? Agora aqui na página 138, ó. Usando a régua, tá? Você vai usar, ó, a régua, tá? Nós já sabemos, né, que a régua, ela é um instrumento de medida padronizada. Ó, ela é um instrumento de medida padronizada. A unidade de medida que aparece na régua é centímetros, ó, bom? Unidade de medidas que aparecem na régua, ó, centímetros, tá? Os números não marcados os números são marcados com distância de 1 centímetro, ó. Os números são marcados distância de um para o outro de 1 centímetro, que é composto por, o centímetro é composto por milímetros, tá bom? Que são representados com esses tracinhos aqui, ó, esses tracinhos pequenos, tá vendo? Representa os milímetros. Então, aí em casa você vai pegar a régua e vai, ó, medir o lápis, vai medir aqui o quadro, tá? Vai medir os objetos que estão aqui e vão colocar o lado, a medição que você encontrou, tá? Quantos centímetros é o quadro, quantos centímetros tem o lápis, quantos centímetros tem a borracha, utilizando a régua. Página 140. Observem as imagens. Nós temos aqui, ó, algumas imagens, tá bom? De instrumentos de medidas padronizadas, ó. O metro, a trena,
Vocês conhecem esses instrumentos? Vocês já viram alguma vez? Já viram esses instrumentos aqui? Alguém já conhece algum instrumento desses aqui? Você sabe quem usa esses instrumentos no seu dia a dia? Então, ó, o metro, né? Vamos dar alguns exemplos de quem usa o métrico. A costureira, né? Isso, para medir. Um vendedor de uma loja de tecido também, ele usa o metro para medir o tecido, né? O vidraceiro. E a trena. A trena, ó, o mestre de obra, o pedreiro, o engenheiro, não é isso? Usam a trena no seu dia a dia. Para que servem esses instrumentos? Então, o metro, a gente já sabe que ele serve, né? É usado para medição de distância e tamanho. E a trena, né, é usada para medir o quê? Janelas, móveis, tá bom? Página 141. Vamos construir 1 metro de barbante? Então, aí em casa você vai pedir para o papai ou para a mamãe, tá bom? Um pedaço de barbante ou uma fita, tá? O que você tiver aí. E aí você vai medir, tá? Você vai cortar esse barbante ou essa fita no comprimento de 1 metro, tá bom? E aí você vai pegar esse barbante ou essa fita e você vai medir a altura do seu armário, a altura da sua mesa, tá? A largura da sua porta. E depois que você fizer a medição, você vai colocar aqui o que você encontrou, tá? A medição que você encontrou. Quanto mede o seu armário? Quanto mede a sua mesa, tá? Quantos centímetros mede a sua mesa? 21. Faça uma estimativa. Esticando os 2 braços, você obterá uma medida. Então, ó, antes de você fazer a medição, né, com uma medida padronizada, com 1 metro, você vai fazer uma estimativa usando o seu braço, tá? Usando uma medida não padronizada. E aí você vai colocar aqui. Você obterá uma medida maior que 1 metro, exatamente 1 metro, ou menor que 1 metro. Você vai fazer a estimativa com o seu braço e vai colocar aqui qual a medida que você acha que você vai obter. De que maneira você pode conferir se fez uma boa estimativa? Usando o metro, não é isso? Página 142. Pense no seu material escolar e escreva nomes de objetos que tenham comprimento. Então, você vai pensar em casa no seu material escolar e vai escrever, né, o nome de objetos que tenham comprimento, tá? Aí você vai pensar, comprimento maior que o seu palmo e menor que o seu palmo, né? O que pode ser maior que o seu palmo? A régua, o caderno, não é isso? E o que pode ser menor que o seu palmo? Aí você vai pensar também, né? Uma borracha, um apontador, né? Ele menor do que o palmo. Agora vamos lá. Drica e Aninha mediram o comprimento de uma mesa. Leia os balões e responda. Ó, então vamos lá. Eu verifiquei que couberam 15 palitos. Eu verifiquei que couberam 8 palitos de churrasco. Então, ó, Drica usou palitos de sorvete e a Aninha usou palitos de churrasco. Por que as duas meninas encontraram resultados tão diferentes ao medirem a mesa? Porque os objetos que elas usaram, ó, são diferentes, tá vendo? O comprimento é diferente um do outro, ó. Então, elas encontraram medidas diferentes. Agora, número 3. Igor, brincando com blocos de madeira, empilhou vários deles sobre a mesa. Veja como ficou, ó. A pilha de blocos ficou com... Aí você vai pegar a régua e vai medir, tá bom? Vai fazer a medição desses blocos e vai dizer aqui como que ficou a medida desses blocos.
Página 143. Igor e Sami mediram o comprimento e a largura da sua sala, usando um pedaço de barbante, medindo 1 metro. Para o comprimento foram utilizados 5 pedaços de barbante e para a largura 3 pedaços. Indique o comprimento da sala e a largura da sala. Usando a régua, complete as figuras e encontre as medidas de seus lados. Então, você vai aí em casa pegar a régua e vai completar aqui, ó, as figuras, tá bom? E vai descobrir, ó, as medidas de cada lado das figuras. Aqui na página 144, a turminha NetBill fez uma selfie e quer comprar um porta-retrato para colocar a foto. Descubra as medidas para comprar um porta-retrato, as medidas adequadas para comprar um porta-retrato. Qual instrumento de medida é mais adequado utilizar? A régua, o metro ou o palmo? A régua, não é isso? Qual unidade de medida é mais adequado utilizar? Os centímetros da régua, não é isso? Quantos centímetros mede a largura da foto e o comprimento? Então, você vai pegar a régua e vai fazer a medição do comprimento e da largura e vai colocar aqui, tá? O que você precisa fazer para saber a medida do contorno da foto? Juntar as duas medidas, não é isso? Beijos, até a próxima aula. Não esqueçam de colocar lá presente, tá? Nos comentários para a Tia Elisângela fazer a chamadinha.